Como funcionam as eleições americanas? Quem pode votar? O que é o tal sistema de votos por delegados? Quem escolhe eles? Por que um candidato pode vencer nos votos populares e não se tornar o ocupante da Casa Branca? Para quem se interessa pelos Estados Unidos, pensando ou não em uma mudança definitiva, entender a dinâmica das eleições é tão importante que virou assunto desse Passaporte Invest News. Olá, eu sou o Doni Denútil, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial sobre mudança e vida nos Estados Unidos. Foi há 235 anos, numa segunda-feira, 15 de dezembro de 1788, os cidadãos habilitados para votar nos 3 estados que formavam os Estados Unidos começaram a participar da escolha do primeiro presidente do país. O processo eleitoral se estendeu até 10 de janeiro de 1789. O eleito foi George Washington, que recebeu todos os votos dos 69 delegados que formaram o colégio eleitoral. Naquele momento, não existiam partidos políticos formais e cada membro do colégio eleitoral votava em 2 candidatos. O vencedor ficava com a presidência, o segundo colocado com a vice-presidência. Ao todo, 12 candidatos se apresentaram no primeiro pleito da história do país. O primeiro vice-presidente foi John Adams, que seria o presidente eleito no mandato seguinte, superando Thomas Jefferson, o segundo vice-presidente, que por sua vez seria eleito na 3ª e na 4ª eleição, o primeiro da história a se reeleger. O país já seguia o modelo do colégio eleitoral, descrito no artigo 2º da Constituição, e que ainda hoje confunde quem acompanha as eleições americanas de longe, especialmente em países que seguem outros modelos, como é o caso do Brasil. Na prática, o sistema permite que um candidato que receba menos votos do total dos eleitores acabe sendo eleito. Mas existem motivos históricos para essa escolha, e eles estão diretamente ligados a como a democracia americana se formou, com uma unidade central que dá muito poder aos estados. A partir do início do século XIX, se consolidaram 2 partidos que polarizaram a política do país. Os nomes mudaram, mas desde a metade daquele século são o republicano e o democrata. Apesar disso, a legislação autoriza a existência de outras agremiações. E elas existem, ainda que nunca tenham elegido um presidente e quase nunca elejam deputados, senadores ou governadores. Existem, por exemplo, o Libertarian Party, o Green Party, o Constitution Party, o Alliance Party e o Vermont Progressive Party. Também existe o American Independent Party, fundado em 1967, mas quando a imprensa fala em candidatos independentes, está normalmente se referindo a qualquer candidato que não seja nem democrata nem republicano. De qualquer forma, esses outros partidos nem sempre apresentam candidatos, e mesmo que apresentem, às vezes os nomes nem aparecem nas cédulas. É que, ao contrário do Brasil, onde as eleições são reguladas pelo TSE, aqui nos Estados Unidos as autoridades estaduais têm autonomia para definir as regras próprias, incluindo o horário da votação e qual a metodologia que vai ser usada para computar os votos, tanto em pleitos locais quanto federais. Essa autonomia também significa que é prerrogativa dos estados definir quais candidatos aparecem nas cédulas de votação. Em 2016, por exemplo, além da democrata Hillary Clinton e do republicano Donald Trump, apenas Gary Johnson, do Partido Libertário, estava nas cédulas nos 50 estados e na capital dos Estados Unidos. Aliás, essa foi a primeira vez desde 1996 que um candidato de um terceiro partido apareceu nas cédulas de todo o país. E outra curiosidade, desde 1951 só é possível ocupar 2 mandatos na presidência. Mas por que a democracia mais antiga da era moderna utiliza esse sistema? Por que o voto não é obrigatório? Existe urna eletrônica nos Estados Unidos? Quantos votos o candidato precisa ter para ser eleito presidente? Vamos responder a essas e outras perguntas a partir de agora. Para começar, como é formado o colégio eleitoral? O sistema de colégio eleitoral, que dá nó na nossa cabeça como eleitor brasileiro, se baseia no princípio de que o líder da nação precisa ser eleito de acordo com a representatividade eleitoral dos estados, mas garantindo um equilíbrio entre o poder local e a União Federativa. A ideia é respeitar a influência dos estados com maior população, mas ao mesmo tempo dar espaço para as demais regiões, garantindo que o presidente pense no país como um todo. A eleição presidencial, portanto, não segue o princípio de uma pessoa, um voto, que é utilizado, por exemplo, no Brasil, no Chile ou na França. Esse método provoca polêmica desde que surgiu e já houve várias tentativas de alterá-lo, mas até hoje não conseguiram mudar as regras por aqui. Em geral, o sistema político e judiciário do país entende que esse modelo garante que o presidente tenha legitimidade. Sem contar que existe um mecanismo de proteção. Todo estado, por menor que seja a sua população, precisa ter pelo menos 3 delegados eleitores. O número de delegados correspondente a cada estado é calculado proporcionalmente à sua população.
O número de parlamentares que representam cada estado, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, também segue essa proporção. Os partidos políticos são responsáveis por definir quem vai desempenhar esse papel em cada estado, por meio da elaboração de uma lista de potenciais delegados. Atualmente são 538 delegados, ou seja, 538 votos para presidente. Um candidato precisa de 270 votos, metade mais um, para ganhar a eleição. No caso improvável de que nenhum dos candidatos obtenha o total, o encarregado de decidir o vencedor é a Câmara de Representantes, que deve escolher o novo presidente a partir dos 3 candidatos com mais apoio. O Senado, por sua vez, deve realizar um processo similar para eleger um vice-presidente. A única vez que nenhum dos candidatos alcançou os 270 votos no colégio eleitoral foi nas eleições de 1824, quando John Quincy Adams foi então escolhido pela Câmara dos Representantes. Um empate também é improvável, mas já aconteceu. Foi em 1800, quando Thomas Jefferson e Aaron Burr tiveram o mesmo número de votos. A Câmara dos Representantes teve que intervir e elegeu Jefferson como presidente. A cada 4 anos, no dia da eleição, depois que os cidadãos votam no seu candidato presidencial, os votos são contabilizados em nível estadual. Em 48 estados e em Washington, D.C., vale o sistema de The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. Ou seja, o candidato que obtiver a maioria dos votos populares em um estado fica com todos os delegados daquele território. É por isso que pode acontecer aquela situação exótica, talvez um tanto esdrúxula também, em que um candidato tem mais votos populares, mas ainda assim perde a eleição. Vamos pegar um estado numeroso, por exemplo, Flórida. Mesmo que um candidato tenha bastante voto popular e perca por pouco, todos os delegados do estado vão ser contabilizados para o candidato vencedor. Ou, em outras palavras, no voto popular do estado, o resultado pode ter ficado 49% para um candidato e 51% para o outro. Mas na contagem dos votos dos delegados, que é o que interessa para definir o presidente, naquele estado serão 100% dos votos para um candidato e 0 para o outro. Até hoje, por 6 vezes o candidato com menos votos totais dos eleitores acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. Existem 2 exceções ao regime de o vencedor leva tudo: os estados de Maine e Nebraska. Em ambos os casos, os delegados são atribuídos a um ou outro candidato presidencial usando um sistema proporcional chamado Congressional District Method. No Maine, são 4 delegados e 2 distritos. 2 das cadeiras vão para quem venceu o estado como um todo, e as outras 2 quem leva é quem vencer no distrito. Ou seja, se um candidato presidencial não ganhar na contagem total do estado, ainda assim ele pode obter delegado que o apoie se conseguir vencer em um distrito. Por isso aparecem placares quebrados, como em 2020, onde Trump teve voto de um delegado e Biden de 3 delegados naquele estado. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, os delegados não são obrigados a votar de acordo com a vontade dos cidadãos. Em alguns estados, eles são livres para apoiar o candidato que quiserem, enquanto em outros são obrigados a votar no candidato que prometeram apoiar. Mas na prática, e por tradição, os delegados obviamente tendem a respeitar a decisão do povo e do seu partido. Na história dos Estados Unidos, houve apenas 9 casos em que os delegados votaram contra a vontade do seu estado. São chamados delegados dissidentes, que até hoje não alteraram o resultado de nenhuma eleição presidencial. A votação do colégio eleitoral, ou seja, dos delegados, acontece na capital de cada estado em diferentes datas, entre meados de novembro e de dezembro. Mas na maioria dos casos, o novo presidente é anunciado no mesmo dia das eleições, durante a noite ou madrugada, após a apuração dos votos populares. Isso porque, como na prática os delegados seguem a decisão da maioria em seus estados, após a contagem dos votos populares, já é possível estimar o resultado. Atualmente, para as eleições de 2024 e 2028, a distribuição de delegados acompanha o censo populacional de 2020 e o mapa fica desse jeito que você está vendo aí na tela. Estados com mais delegados, obviamente, têm mais peso na eleição. Califórnia, Texas, Flórida, Pensilvânia e Illinois, por exemplo, representam juntos cerca de 30% dos votos necessários para vencer o pleito. É por isso que os swing states, ou estados pêndulo, desempenham um papel crucial nas eleições americanas. Historicamente, Flórida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Arizona e Carolina do Norte podem mudar seu perfil eleitoral de uma eleição para outra, tornando-se campos de batalha decisivos. Califórnia e Texas, por outro lado, tendem a votar consistentemente em democratas e republicanos, respectivamente. Nas eleições de 2024, algumas mudanças. Flórida, que tradicionalmente é um swing state, passou a ser considerado um estado de voto republicano.
E, por outro lado, Geórgia e Nevada entraram no bolo dos estados indefinidos. A eleição presidencial americana é um processo prolongado, que começa quase 2 anos antes da votação. Durante esse período, os candidatos formam comitês, angariam apoio e recursos e participam das primárias e caucuses. Nessas etapas preliminares, os eleitores escolhem os candidatos que representarão seus partidos na eleição geral. Vale lembrar que os candidatos podem receber recursos de diversas fontes e não há limite de gastos. As campanhas, portanto, precisam se esforçar para arrecadar o maior volume de dinheiro possível para ter mais poder de fogo na corrida. E isso exige que o candidato bata a perna, faça eventos, viaje por todo o país. E também é muito comum os cidadãos doarem para os seus candidatos de preferência como uma forma de apoio. Nos Estados Unidos, quase tudo é superlativo. E nesse caso não é diferente. As campanhas presidenciais americanas costumam custar uma fábula. Como referência, de acordo com a organização Open Secrets, conhecida por seguir o dinheiro na política, o gasto total dos candidatos a presidente na eleição de 2016 foi de mais de 2 bilhões de dólares. E em 2020, 5,7 bilhões. Só dos candidatos na corrida presidencial. As primárias podem ser abertas ou fechadas, dependendo do estado. Nas primárias abertas, qualquer eleitor pode votar, enquanto nas fechadas, apenas membros registrados de um partido participam. Esse processo culmina nas convenções nacionais, onde os partidos oficializam suas indicações para presidente e vice. Após as convenções, os debates entre os candidatos começam e esses debates normalmente se estendem até a eleição em novembro. Para servir como presidente ou vice, é preciso ser cidadão nato dos Estados Unidos, ter no mínimo 35 anos de idade e residir no país há pelo menos 14 anos. E de acordo com a 12ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, o vice-presidente não pode ter servido 2 mandatos como presidente. Portanto, imigrante não pode ser candidato a presidente, mas a deputado ou senador sim. Para deputado, tem que ser cidadão americano há pelo menos 7 anos e para o Senado há 9. E tem idade mínima, 25 anos para deputado, 30 para senador. As eleições para as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados ou dos Representantes dos Estados Unidos são realizadas a cada 2 anos. Os senadores dos Estados Unidos servem mandatos de 6 anos, escalonados de modo que 1/3 das 100 cadeiras do Senado são eleitas a cada 2 anos. O acesso à votação é amplo e mudou muito ao longo das décadas, na medida em que a sociedade foi avançando. Quando George Washington foi eleito, somente 6% da população americana na época podia votar. Na maioria dos 13 estados originais, apenas homens proprietários de terra acima de 21 anos tinham direito ao voto. Hoje, a Constituição garante que todos os cidadãos americanos acima de 18 anos possam votar nas eleições federais. O direito das mulheres ao voto, por exemplo, foi conquistado ao longo de um século. O primeiro estado a conceder o direito de voto às mulheres foi o Wyoming em 1869, Califórnia em 1911 e Nova York em 1917. Mas mulheres negras só puderam votar por lei federal a partir de 1964. Antes disso, cada estado seguia a sua regra. Uma outra diferença com o Brasil: o voto não é obrigatório. Votar é considerado um privilégio e não uma obrigação. Em termos práticos, a decisão de não obrigar os cidadãos a votar leva os candidatos a buscar formas de incentivar os eleitores a participar. Mais um motivo para realizar eventos em todo o país e se mostrar pessoalmente para os eleitores, fazer os candidatos bater perna mesmo. E a participação tem sido considerada elevada, pelo menos em termos históricos. De acordo com o Pew Research Center, cerca de 2/3 da população elegível para votar compareceu nas eleições presidenciais de 2020. Foi a taxa mais elevada para qualquer eleição nacional desde 1900. E como é a urna? Aliás, existe urna eletrônica? Sim, existe, mas apenas 6 dos 50 estados norte-americanos utilizam sistemas totalmente eletrônicos de votação: Arkansas, Carolina do Sul, Delaware, Geórgia, Louisiana e Nevada. Nos demais estados são usadas cédulas de papel ou sistemas mistos, por exemplo, o voto em uma cédula, que é depois escaneada por um aparelho que computa os votos. Há também os estados do Colorado, Havaí, Oregon, Utah e Washington, que realizam toda a sua votação por meio dos correios. E ao votar, além do presidente, os eleitores podem ter que escolher postulantes para uma série de cargos, ou seja, a cédula pode ser longa. Além dos representantes em cargos federais, cada um dos 50 estados tem sua própria Constituição e suas próprias regras para os cargos estaduais. Por exemplo, os governadores da maioria dos estados têm mandatos de 4 anos, mas em alguns estados, o governador pode ser eleito por apenas 2 anos. Em alguns estados, os eleitores elegem os juízes, enquanto em outros estados os juízes são nomeados para o cargo. São, portanto, inúmeras autoridades públicas definidas, que podem até chegar ao nível de membros de conselhos escolares e vigilantes de cães. E você, que decidiu se mudar para os Estados Unidos, ao virar um residente, vai poder votar na eleição presidencial? A resposta curta é não.
Para ser elegível como eleitor, existem alguns requisitos, e um deles é ser cidadão dos Estados Unidos, seja nascido no país ou cidadão naturalizado, como a gente explicou no primeiro ou segundo episódio dessa série especial. Agora sim você já está muito mais por dentro de como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Ajudou a esclarecer essa história de colégio eleitoral? Entendeu por que um candidato pode ocupar a Casa Branca mesmo não levando a maioria do número de votos unitários da população? Se esse programa te ajudou a entender um pouco melhor esse sistema tão diferente do nosso, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado pela participação e por nos seguir nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Semana que vem a gente se encontra de novo, carimbando mais uma página do nosso Passaporte Invest News. Valeu, tchau!